Queridos irmãos, esta é uma data por demais significativa. E hoje é que nós nos encontramos para reflexionarmos um pouco dentro dos conhecimentos que foram alçados ao longo da trajetória da humanidade. É claro, com os insights, com a enxertia divina, com estes homens à forma de fermento, tendo em seu centro a figura ímpar de Jesus. Então, neste ambiente de reflexão, por demais válido neste período em que estamos tirando o escauracho de nossas almas, retirando o joio e começando a alimentar o trigo, para que mais adiante ele se encontre doirado. Will Durant, um dos maiores estudiosos da humanidade, onde ele se dedicou junto à sua companheira, Ariel Durant, durante mais de 40 anos. Ele diz em um dos seus livros que a sociedade, quando não valoriza a família, a célula máter, ela rui. E ele faz o exemplo da estrutura de Roma. Quando o patriciado não valorizou o domus, quando a família se destruiu, se fragilizou no seu alicerce, a sociedade tombou. Então, meus irmãos, hoje aqui nós estamos em tons de reflexão. Porque neste momento em que estamos confinados, e que muitas vezes não entendemos a necessidade, somos forçados a refletir. E a doutrina espírita, esse holofote que ilumina os ambientes mais profundos da nossa alma, os recessos do nosso ser. A doutrina espírita viria nos trazer a Terra como um grande educandário. Então vamos deixando que as imagens e os conceitos vão se formatando em nossa mente. Um grande educandário. E nós sabemos que as escolas têm suas salas de aula onde selecionam os alunos, sejam em suas inúmeras abordagens pedagógicas. Nós temos a grande maioria fazendo essa seleção pela condição da faixa etária, nós temos a condição também do QI, nós temos o pensamento de Daniel Goleman falando da inteligência emocional, nós temos Gardner falando de inteligências múltiplas, nós temos Dana Zohar falando de inteligência espiritual, e algumas abordagens pedagógicas que vão fazendo as suas triagens e colocando os alunos nesses departamentos especializados ou dentro de uma proposta pedagógica, a que nós chamamos de grade curricular, saindo do ambiente do conhecimento acadêmico, voltamos para a estrutura familiar. Família é então a sala de aula. Feita esta seleção pelos nossos escolhos, feito como consequência das nossas ações. Então nós vamos ter a estrutura familiar, o departamento selecionado pelas leis cósmicas,
onde ali vão se encontrar os alunos matriculados naquela mesma grade, onde dentro desse projeto, cada aluno ali matriculado também faz parte do material didático para a evolução do outro. Onde nós chamamos isso o laboratório da vida prática, o dia a dia, o comum. Os professores sabem que tem algumas disciplinas que exigem prática, está dentro da grade curricular. Então, nós estamos dentro deste departamento onde uns ajudarão os outros. E aí vem, e o que é que nós, como é que nós fazemos essas escolhas? Porque existem ditos populares, como por exemplo, família só é bom para tirar uma foto e colocar na parede. E nós esquecemos que, em verdade, o que levou esse grupo a estar junto foi o nosso ontem, foram os nossos escolhos. Então, existem leis. Essas leis são leis que agregam. Porque entendamos a plenitude, a harmonia. A partir do ensino do Cristo, nós entenderemos o que ele diz em profundidade. Um dia seremos um só rebanho com um só pastor. O que isso quer dizer? Porque em nossas limitações, nós entendemos que este rebanho é que todos participem de uma mesma religião e que todos aceitem A, B ou C como pastor. Em verdade, o grande pastor, o grande rebanho é o amor. Quando nós nos amarmos, seremos um só rebanho. E quem mais profundamente trouxe esse ensino e o vivenciou foi Jesus. Então o amor nos junge, ele transcende os liames consanguíneos. Mas isso está no porvir. Por enquanto, nós precisamos entender as leis. E as leis cósmicas, elas vão nos falar da afinidade. Entendamos, para que todos sejamos um rebanho, não devem existir adversários. Porém, se em determinado momento eu desenvolvi um pensamento antagônico e a vida me separou e eu não trabalhei isso em profundidade, um dia que eu me encontrar com ele, vai reverberar em minha alma esse sentimento antagônico. E nos ditos populares, até as pedras um dia se encontram. Então, queridos irmãos, dentro da proposta evolutiva, nós vamos diminuindo esse universo para que no relacionamento nós comecemos a ver as virtudes uns dos outros. Nas inúmeras oportunidades que a vida vai dando. Então, neste material que a gente está dando para que vocês pintem na aquarela de suas almas, começam a vir as deduções. Então, se eu tenho uma dificuldade com alguém no trabalho, é melhor que eu vá fazendo as pazes para evitar que amanhã ele esteja dentro da consanguinidade. E agora eu não estou suportando conviver com ele 8 horas por dia, eu vou ter que conviver 24 horas por dia amanhã. Isso nos leva a entender que, em verdade, dentro do ambiente familiar estão aqueles atraídos pela afinidade, pelo pensamento comum e a lei impondo para que nos retratemos uns aos outros e possamos prosseguir. Então, família, em uma prática da proposta de espiritualização, é uma oficina de reajuste dos seres. E como nós fomos ficando cada vez mais dispersos, estávamos dentro de uma família, dentro da consanguinidade, mas cada um para o lado, na oportunidade divina, os espaços físicos foram diminuindo, para que nós ficássemos mais próximos e percebêssemos as virtudes uns dos outros. Acontece, queridos irmãos, que aí nós precisamos pensar em vida, em toda a proposta do viver. Agora nós ofertamos a oportunidade de visualizar a Terra como um grande educandário, de visualizar a família dentro de uma sala de aula, e a gente trouxe o peso de algumas matérias que são difíceis, como a matéria de relacionamento, dentro de pensamentos antagônicos.
Mas nós queríamos fazer agora uma abordagem mais amena. É a abordagem do viver. Quem pode mensurar a riqueza do viver? As palavras, elas não conseguem traduzir os sentimentos, por mais rico que sejam os idiomas, em seus adjetivos, substantivos, em seus vocábulos. Quem pode expressar? Quando estamos em uma jornada, cansados sob o sol inclemente, e de repente o afago de uma grande árvore nos facultando a sombra, e vem uma brisa que oscula a nossa alma, não somente o corpo. Quem pode traduzir o reencontro de duas pessoas que se amam, que estavam muito tempo distantes? Quem pode traduzir a alegria do sim diante do consórcio matrimonial? Quem pode traduzir o sentimento de felicidade com a chegada de um filho? Quem pode traduzir? O viver é um processo enriquecedor. Ainda que não consigamos caminhar sem as lágrimas, mesmo porque percebemos que as lágrimas, elas entusmecem as sementes que estavam adormecidas e as fazem germinar. Mas seja na proposta pedagógica, seja a vida em profundidade, nós não conseguiremos essa matrícula, seja para ressarcir, ou seja para evoluir, sem o portal da maternidade. A inscrição é feita na alma, e na alma de uma mulher. E a gente não entendeu, muitas vezes, o quão profundo e significativo é a maternidade. Porque o primeiro pensamento para ser mãe é o de renúncia. Há uma renúncia da individualidade. Eu queria falar da vaidade em bom tom. A vaidade que traz beleza, a vaidade que traz o culto. E que a mulher faz isso com tanta simplicidade. E um dos primeiros sentimentos da mulher, ao aceitar a maternidade, ela sai do palco e vai para os bastidores. E ela, ainda que cuidando do corpo, num ambiente em que a estética também faz parte das nossas conquistas, ela não deixa de valorizar em primeiro lugar esse novo espírito. Eis porque, queridos irmãos e amigos, na primeira revelação, na primeira escrita, a escrita de pedra, a escrita trazida por Moisés, lá no livro que nós conhecemos por Êxodos, ali no Decálogo, está o sentimento de honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenha dilatada a vida por sobre a terra. Ora, queridos irmãos, tivéssemos caminhado a trilha da ascensão espiritual e não precisaríamos mais fazer essa leitura na pedra, porque na escrivaninha de nossa alma estaria perolizado o ensino de amor pelos nossos genitores. A ausência da gratitude, da gratidão. O reconhecimento pela vida periférica que nós estamos tendo. Filhos e muitas vezes pais que olham a terra como uma concessão, como um voucher, para que nós nos deliciemos com as sensações e não ver a terra como uma profundidade e um educandário para que se avolume em nossa alma as riquezas do Espírito que não são perecíveis. E aí, queridos irmãos, como isso flui? Ora, eu me recordo nesse instante em que a humanidade terrena vivia um marasmo,
em sua proposta evolutiva, até espiritual, e há um flash, a que nós chamamos, dentro da história da humanidade, é o movimento do renascentismo, que foi um movimento intelecto-cultural e que grandes nomes se destacaram. Aí a gente vai de Miguel Cervantes Saavedra, Leonardo da Vinci, Erasmo de Roterdã, Torquato Tasso, nós temos Rafael de Sanzio, as expressões Michelangelo, seja na cultura, na pintura. Eu queria trazer a figura de um homem que talvez no primeiro instante vocês não entendam. Dante Alighieri. E Dante, ele escreve um livro. E é um livro denso, é um livro pesado. A história de Dante ela é bem significativa. Porque ele narra que aos 9 anos de idade, ele conhece um sol mais profundo, que é o sol que ilumina a Terra. E ele chama esse sol de Beatrice Portinari. Ele diz que esse sol é mais forte porque esse sol é o amor, e o amor ilumina os recônditos da alma. Guardem esse nome, Beatrice Portinari. Ele não chega a casar com ela. Ela morre aos 24 anos de idade. Dante Alighieri levaria sempre a imagem de Beatrice consigo. E é dele o livro A Divina Comédia. E neste livro, ele diz que ele sai em um deslocamento do corpo e vai para uma região sombria. E ali ele tem um portal que diz: lance fora todas as esperanças. E ele se adentra naquele ambiente em que há um desar, uma angústia, um peso, um sofrimento, a que ele vê como um inferno. E aí é que se torna interessante. Porque ele diz que Virgílio, um dos grandes nomes da filosofia latina, lá da Roma dos Césares, Virgílio, que é então o intelecto, tira ele do inferno, mas ele fica no purgatório. E o que é mais interessante, ele diz que para sair do purgatório para ir ao céu, quem o leva é Beatrice Portinari, ou amor. Se Virgílio é a razão, Beatrice é o amor. Só quem nos leva aos portais dos céus é o amor. E se nós estamos matriculados nesse educandário, sobre o estandarte fora da caridade não há salvação, nós precisamos entender que este amor universal começa dentro do amor da consanguinidade. E para que nós aqui estejamos matriculados, alguém nos agasalhou. Assim como a cova agasalha a semente, houve uma aceitação no psiquismo, uma sedimentação no útero e o desenvolvimento embrionário. E há uma renúncia. Quantas vezes a mãe não vai buscar esse filho no ambiente de sofrimento, no purgatório de Dante, e traz essa semente com todo o peso dos pauís que se encontrava e agasalha no seu psiquismo. E ainda se ressentindo com toda a carga que aquele espírito traz, diz que não existe momento melhor que não esse, de se sentir mãe. Porque Deus, em sua plenitude, humildemente pede a cada espírito no seu livre-arbítrio que aceite uma das suas sementes para se recompor diante das leis divinas. A que isso nós chamamos de família. Família, queridos irmãos, que tem por lastro o amor. Kardec pergunta aos guias da humanidade, na questão 775, o que aconteceria com a sociedade se promovesse o relaxamento dos laços da família? E os espíritos, de uma forma peremptória,
o recrudescimento do egoísmo. Que o que nós estamos passando. Ora, meus irmãos, a casa espírita que fazemos parte, temos um abrigo de idosos. E tivemos que criar determinadas decisões duras. Porque começou algumas famílias querendo trazer os seus familiares. E de uma forma muito clara a gente dizia, esse abrigo foi criado em seu estatuto, tem como alvo principal os idosos que se encontram nas ruas. Teoricamente, esses idosos das ruas não têm família. Mas quantas vezes não ficamos pasmos porque esses idosos deixaram o cartão da aposentadoria com a família e foram banidos. Em alguns momentos, os familiares queriam trazer os seus avós. E a gente dizia, mas ele não tem família. É meu avô, então cuide dele. É o meu pai, é minha mãe, então cuide. Nós precisamos ampliar essa visão, esta compreensão. Agora, nesse momento, nós temos que ter essa visão, porque a proposta é para que nós ampliemos, dilatemos os vínculos da consanguinidade. Mas de uns tempos para cá, nós estamos querendo seccionar os liames consanguíneos. Ainda na doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 14º, que tem o título da citação, lá do Decálogo: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E o que é interessante, queridos amigos, é que nós vamos encontrar o Kardec, não somente que inquire, que argue os espíritos, mas o Kardec, o pedagogo que concatena os pensamentos. E no tópico 8 deste capítulo, ele diz o seguinte: os parentescos corporais e os parentescos espirituais. Qual é o parentesco material e o parentesco espiritual? Qual é a grande diferença? É porque existem agrupamentos, tais quais as salas de aula, que nós convivemos, pagamos a matéria e nos distanciamos. Quanto não foram os alunos que estudaram conosco e que a gente nem mais se lembra, mas que ficou tudo bem. Se a gente se encontrar, vai puxar pela memória e vai encontrar o registro. Aqueles alunos que nós nos distanciamos como colega com antagonismo, com adversidades, a gente não se esquece, porque há uma pendência na lei divina. Então a gente vai ser atraído para resgatar. Mas existem aqueles outros que a gente nunca se distancia. Neste período de redes sociais, quantos não são os encontros de 30 anos, de turmas de 30 anos atrás, de 40, de 20? E no meio desta turma, quando se encontram, por onde você estava? Não, com fulano, eu tenho notícias dele. Todas as semanas, todos os dias nós nos encontramos. Existe o parentesco corporal, que é uma necessidade momentânea, seja para resgate, seja para aprendizado, e se libera diante da lei. Mas existe o vínculo espiritual, aquele que não se dilui, aquele que permanece, é esse que agasalha. Por isso, antes de existir a estrutura da família material, existe a estrutura espiritual. Existe aquele tronco que não se desfaz. E só com essa informação já atenua a dor diante da morte, diante da saudade. Porque implica dizer que há um contínuo, e se os liames são verdadeiros, vai existir um depois da oportunidade física. O que é interessante é que logo depois dessa explicação de Kardec, nós vamos encontrar aquilo que todo capítulo tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos.
Aí onde vem uma comunicação. E o item 9 deste capítulo é uma instrução de Santo Agostinho. E que eu peço a vocês que depois leiam. Capítulo 14. O tópico é o 9. Instruções dos Espíritos. É uma orientação e uma explicação de Santo Agostinho. Para que a gente entenda o que fez com que determinado espírito viesse à condição de filho e exista tanta animosidade. Porque é a condição do resgate diante do pretérito para que os espíritos se alinhem. E quantas vezes a mulher sofrida, agredida, vilipendiada, em uma nova oportunidade física, aceita vir como filho aquele que a machucou, que a vilipendiou. Neste processo de renúncia. E nós precisamos ampliar, porque agora mesmo, nesse instante de pandemia, nós identificamos de uma forma muito lúcida. E aí os dois ensinos estão presentes. Não sei se vocês perceberam. Está presente o ensino da ausência da vida em família. De repente fomos forçados a conviver naquele grupo e se apresentam as adversidades, as discussões, ao ponto de alguns casais se permitirem perguntar: eu não sei como eu consegui conviver tanto tempo contigo. Presente e ausente. Cada um em seu mundo particular e não existia uma fusão. Com esse momento está sendo convidado aos mundos se fundirem e muitas vezes se dá como água e óleo. Não se mistura. E naquele jargão popular, eu venho do interior, do sertão, que diz assim: não existe sapato rasgado, não falta sapato rasgado para pé doente. É chave e fechadura. Esse é o modelo do relacionamento. Mas muitas vezes esse relacionamento se dá por resgate. Se o teu relacionamento se dá por resgate, se você precisa se anular, aceita a tua cruz. Ah, mas eu tenho um sonho. No meu sonho, o meu parceiro, o meu companheiro é uma pessoa compreensiva, a minha esposa é uma pessoa dedicada. Ninguém tem acesso ao crédito sem primeiro quitar os seus débitos. Antes dos direitos, os deveres. É por isso que no livro O Consolador, que é um livro, uma obra magistral, um grupo de espíritas vão questionar ao plano espiritual. O médium, ou seja, aquele que vai fazer a pergunta ao plano espiritual é Chico. Emmanuel vai trazer as respostas do alto. Chico vai ser o intermediário. Assim como Emmanuel está sendo do plano espiritual. E a questão 189 do livro O Consolador, os espíritos vêm nos falar em dever. Em dever. Porque é no período da infância que nós temos aquela página que é o espírito, com as águas represadas ou com as marcas d'água ainda não visíveis. E onde nós vamos ter a oportunidade da grafia do amor. E o amor, ele suplanta as demais tintas. Os pais ausentes, na busca do ter, do necessário que outrora se tornou supérfluo. E quem dar o cadenciar desses espíritos? E nós temos filhos que se tornaram verdadeiros déspotas. Porque falta a base. Que lá naqueles dias de outrora, dizia, educação de casa. Falta a educação moral, que é de responsabilidade dos pais, que outrora era só da mulher. Quando o cenário era agrícola e o trono era o lar. Mas agora estamos em um cenário pós-industrial, homens e mulheres trabalham, a responsabilidade tem que ser compartilhada. Mas a ausência dos pais e a fragilidade da família. Mas neste ambiente também de pandemia,
aqueles que tinham afinidade, mas por conta da atração, do magnetismo, da responsabilidade da vida lá fora, nos ausentamos dos seres queridos. E como tem sido difícil! Como tem sido difícil! Eu não sei se já paramos para observar. Se nós colhemos o que semeamos, identifiquemos essa semeadura tão amarga. Agora, o neto não pode abraçar a avó. O filho não pode se deleitar da companhia da mãe. Em um ambiente mais grave e muito presente, o adoecimento dos familiares não pode ter a companhia dos seus familiares. E o que é mais doloroso? O corpo em sua urna, sem poder receber as despedidas, porque em psicologia, nos despedirmos do corpo, mesmo na visão espiritista e espiritualista, faz parte dos passos para que vivenciemos o luto. E o relacionamento é interrompido, e aquele que não suplanta o vírus é enterrado distante dos familiares. O que atenua esta dor são as informações do plano espiritual, que em contrapartida, na grande maioria dos casos, a chegada é comovida com afagos e abraços dos familiares que se antecederam, que se escreveram nas hostes do Cristo para diminuir a dor. Então recepcionam esses que partiram mais do que nunca na solidão, para que eles se sintam amados e abraçados e aliviem o sofrimento de uma cisão tão abrupta. A necessidade de ampliarmos esta visão, de aproveitarmos estes valores para nos modificarmos. Amanhã vai ser diferente, porque a partir de hoje eu revejo os meus conceitos e os meus valores. É como outrora foi dito, com o avanço tecnológico, eu não preciso do supérfluo e eu vou ter tempo para o essencial, que é partilhar mais os dias com aqueles que fazem parte da minha família. Ver o meu filho crescer, ver meus avós e os meus pais sentirem a ação do tempo, e em cada ruga, e em cada tom branco do cabelo, em cada voz que deambula, o crescimento do sentimento, do afeto, para que na brevidade da partida, porque sabemos que mais adiante o reencontro, a alma aquecida, porque viveu o que podia ser vivida, e aprendemos com os mestres, porque nós somos alunos e professores a todos os instantes. Este é um momento doloroso, porque é consequência dos nossos atos, mas é um momento rico, porque podemos modificar esse amanhã a partir do nosso hoje. O Dia das Mães, que nós entendemos errado, que começamos a achar que isso significasse um presente comprado em um dia rápido, em um shopping superlotado, mesmo que os demais dias estivéssemos ausentes. E em verdade, o Dia das Mães deve coroar, e coroar com afeto, como Ana Jarvis, aquela que instituiu no calendário da humanidade este dia, o segundo domingo de maio, para que nós pudéssemos entregar uma flor, significando a beleza, o aroma e a docilidade das pétalas, mas também com os espinhos, porque a mãe muitas vezes tem que ser incisiva, fazer as podas. Lá de onde eu venho, diz assim, aqueles que não fazem os filhos chorarem, chorarão por eles. Ou então diz, não tira as pedras do caminho dos teus filhos. A sabedoria. E nós estamos vivendo este momento tão difícil, mas que amanhã, e este amanhã se aproxima, não tão célere, porque a mudança em nós não está sendo rápida. Nós estamos querendo que passe.
E nós precisamos entender que o que precisa se modificar é o nosso comportamento. Por isso que quando as informações chegam, já vem aí o fármaco, mas espiritualmente ainda continuamos enfermos. Precisamos refletir, e é uma pena que ainda seja em lágrimas, para que a nossa visão se amplie, porque depois que aprendermos, cada criança, as desconhecidas, promoverão em nós a atenção. As crianças de rua, as crianças da orfandade. Cada idoso prenderá nossa atenção. Cada idoso é uma vida que pode ser compartilhada com lições imorredoras. Deixa eu trazer uma experiência do nosso querido Chico. Chico fala do aprendizado pelo sofrimento. Em 1939, salvo engano, retorna ao plano espiritual José Cândido Xavier, irmão de Chico. E Chico tinha um relacionamento profundo também com a sua cunhada, e eles tinham 2 filhos. E o segundo filho era paralítico, era um filho especial. Após alguns anos, ela apresentou um transtorno e se acentuou. E Chico, apesar de tanto se envolver com os dramas obsessivos, não consegue debelar aquela obsessão. E a irmã é interna em um sanatório, um manicômio, que eram as instituições daqueles dias. E Chico lá vai visitá-la, e ao ver a condição em que ela se encontra, volta com o coração partido, e ao chegar em casa e ver o filho mais novo chorando, ele então cai em prantos. E a figura veneranda de Emmanuel, que eu já conhecia nas raízes da história, se aproxima e lhe pergunta: por que choras? E ele diz: tu não sabes, a minha cunhada está interna. E eu queria tanto que ela melhorasse. Mas ela vai melhorar. Mas eu queria que ela voltasse mais depressa. E ele diz assim: em verdade você está chorando por conta do seu orgulho. Porque aqui, por seu intermédio, nós conseguimos resolver tantas obsessões. E você deve estar se perguntando por que não conseguiu resolver a da tua cunhada. Então tu chora pelo teu orgulho. E ele disse: não, eu em verdade choro por conta do meu sobrinho que não tem pai, não tem mãe. Então faça com que ela volte mais depressa. E ele disse: procure entender. Vamos dizer que aqui seja um palácio da justiça. Que eu seja o teu advogado e que você seja um funcionário desse palácio da justiça. A gente está aqui para cumprir a justiça ou rasgar o processo? Ele disse: para cumprir a justiça. Então, e Chico continua a chorar. E ele disse: por que choras agora? Eu choro porque aquele ambiente que ela ficou é um ambiente tão difícil. É porque ela está ali interna, naquele manicômio. Não é verdade. Porque que eu saiba, você nunca chorou pelas 300 irmãs que estiveram ali todos os dias e você nunca foi visitá-la. A dor Xavier não é maior do que a dor Pires, de que a dor Azevedo, de que a dor Tenório. Ali Chico diz que começa a se abrir a visão da família consanguínea, da sensibilidade que nós temos que ter para com a família universal, para que sejamos um só rebanho. E nós estávamos vivendo dias tão atropelados que não parávamos. Me recordo que um dia como preposto de uma empresa em que trabalhava, ao me dirigir ao fórum, que era em outra instituição, as pessoas reclamando, porque na porta, ao sol de 11 horas, uma criança entorpecida pela cola dormia. E as pessoas tinham que fazer dar uma grande volta ou passar por cima. E reclamávamos e não nos permitíamos ver que ali estava uma criança, como nós já fomos. Onde os sonhos não tiveram a guarida
na família universal, que talvez tenha nascido na rua. Este é um período de ampliarmos os nossos conceitos. Bem o sabemos que este domingo, que esses dias, as lágrimas têm descido. É a saudade dos que partiram e não nos despedimos. É a saudade daqueles que estão na carne, mas não podemos compartilhar. E que ainda com toda a evolução tecnológica não é suficiente somente olhá-los e vê-los por uma tela de um celular. Nós queremos o cheiro, o afago, dividir o pão, tomar um chá, compartilhar o bolo, dar risadas, não fazer nada, encostar a cabeça no colo, declarar o nosso amor. E isso está vindo como um vulcão em erupção. Oxalá que isso permaneça. Oxalá que a gente não se esqueça, que isso perdure em nossa alma e seja escrito nos nossos espíritos, para que nunca mais sejam como esses dias que estão findando. Que o tempo para os nossos era o tempo que sobrasse em nossa agenda tão ocupada, ainda que por situações tão periféricas e superficiais. E porque nós ressaltamos a figura materna, nós queríamos concluir com uma história em que tivemos a oportunidade de participar. Irmãos amados, estávamos em um ambiente mediúnico e ali, na luminosidade modificada, alguns médiuns sentados, recebendo os irmãos sofridos, e alguns irmãos doutrinadores, evangelizadores, a condição da terminologia usada por cada casa, conversavam com eles tentando trazer a reflexão. É comum em alguns momentos, quando alguns casos se encontram mais complexos, alguns irmãos nos chamam perguntando se nós estamos tendo alguma visão que favoreça o despertar, porque neste ambiente de doutrinação, apenas para auxiliá-lo, se faz como um terapeuta, ele não equaciona, mas ele vai mostrando e guiando para que a solução prorrompa de dentro para fora. Então me chamaram, porque as doações que cada médium, que cada participante em suas energias, em seus pensamentos vibratórios de positividade, de fé e de crença, é argamassa para que os benfeitores espirituais criem quadros que favoreçam os doutrinadores a despertar aquela consciência adormecida em determinado instante, dentro do espaço-tempo. Então ali chegaram um irmão em que se mostrava profundamente frio e endurecido, e que asseverava que tinha o propósito de promover a separação de um casal. Casal este, encarnados, que estava passando por um conflito muito grande, e foi-se identificado esta entidade que atuava. Na reunião, o irmão se apresenta, frio, endurecido, e o doutrinador falava do Evangelho, e ele rebatia. Ele dizia que vivia de acordo com as leis do mundo dele, que não aceitava essa soberania divina. Quando nos chamam, e eu me aproximei e fiz uma prece, e porque já acostumado com esses flashes, não mais sofro. E eu ali postado, sou transportado para um outro ambiente. Eu disse boa noite. Ele olhou e confuso, como quem diz, já vem outro falar comigo. E eu me vi em uma grande sala de refeições, como se fosse um ambiente de fazenda bucólico, uma grande janela, uma mesa gigante. E como quem vinha da cozinha, uma senhora passava por mim. E eu disse, eu estou em uma fazenda
em uma sala de jantar, e passa uma mulher por mim, e ele disse, o que é que eu tenho a ver com isso? Nem de fazenda eu gosto. E eu disse, eu não sei. E passa uma mulher por mim, e descrevi a mulher, como ela era, a roupa que estava usando, o pano que tinha na cabeça. E eu disse, ela passa com a bandeja na mão e um bule de café. E o cheiro de café envolveu o ambiente mediúnico. E eu disse, estão chamando ela. E ele disse, estão chamando para onde? E eu olhei e vi a grande mesa, com muitas pessoas sentadas. Eu disse, estão chamando, estão dizendo, Zefinha, traga logo o café, porque é o seu café. Só quem faz é você. E ela parte com um sorriso nos lábios. E ele disse, Zefinha, pelo nome, pela roupa, eu sei quem é. Como esta sala? E eu disse, e ele disse, onde tem a janela? Eu falei do janelão. E ele disse, quem está na mesa? Eu disse, a mesa está repleta. Tem muitas pessoas sentadas, mas tem um lugar desocupado. E ele me perguntou, qual o lugar? Eu disse, é o segundo lugar do lado direito do anfitrião. Ele parou, estancou, e disse, é o lugar onde eu me sentava. Zefinha foi a mulher que nos criou. Nós vivemos em uma grande fazenda. E eu disse, tem um homem sentado à mesa. É um homem austero, de bigode, com volume. E ele quer falar contigo. E ele disse, é o meu pai. Eu disse, ele quer falar contigo. Diga a ele que pode falar. E o homem se assenhoreou de mim e disse-lhe, meu filho, já faz tanto tempo assim que tu te esquecestes. E ele, tal qual uma criança cabisbaixo, fora embora aquele homem endurecido, agora era um menino, sendo educado pelo pai que exemplificava. De que tu falas, pai? Você se esqueceu que a refeição não começa enquanto todos não estiverem na mesa. Já faz tempo que estamos te aguardando. Hoje o pão não é mais o pão material dos dias de domingos festivos. Hoje o ágape é o Evangelho de Jesus. Nós precisamos sentar para partilhar a próxima programação reencarnatória, onde a família precisa se moldar ao Evangelho de Jesus. Estamos lhe aguardando há tanto tempo. E ele deixa de ser um homem endurecido, modifica suas feições. As lágrimas começam a escorrer. Todos se levantam e voltam para ele. Zefinha não está mais com a bandeja, é mais uma participante da família. O pai lhe dá a mão, ele se despede em prantos. Todos o arrodeiam. A sala volta a ser a sala dos nossos encontros. Somente o pranto molha as minhas faces. Família é projeto divino. É o lastro, o berço onde nos erigimos. Porque família é projeto de Deus. E nós, aturdidos nos últimos dias, não tínhamos valorizado. O pranto corre farto, é verdade. Mas estanca as tuas lágrimas. Ainda que eu não possa abraçar os teus por conta do isolamento, ou ainda que eles tenham partido, não titubieis. Logo mais voltaremos ao encontro. Porque nem mesmo a morte separa quem ama. E quando a consanguinidade é o sentimento altruísta lastreado no Evangelho, não vai existir a Deus, por vezes um até breve, mas o relacionamento é contínuo, que neste dia o sentimento da companhia das pessoas mais queridas, pulverizados pelo amparo e a misericórdia de Deus, que o manto de Maria envolva a todos. Tenhamos todos assim um ambiente de paz em nossos corações.